basicamente ele vai falar da influência do feedback e dos padrões de autoavaliação. Eu vou falar um pouco mais, focar mais um pouco na parte do feedback, que foi a parte que eu tive mais tranquilidade de fazer. O texto é um texto de Zizima e de outros dois autores, é de 2010. O texto... se você estiver escutando esse barulho, é um papagaio da vizinha, tá? Não se preocupe. Bem, o título do texto é Aprimorando a Autorregulação e o Desempenho da Matemática dos Alunos, a Influência do Feedback e dos Padrões de Autoavaliação. Aí esse estudo foi feito com alunos da quinta série, foi com 90 alunos, e eles vão fazer um estudo com esses alunos em um grupo específico. Aí eu tentei mostrar alguma parte teórica do que é trabalhado nesse texto e uma parte focada no feedback. Aí o que é que o texto traz? Eu fiz um percurso aqui mostrando mais a parte teórica. Aí eu vou começar com a autorregulação, que é um dos temas que a gente está trabalhando. E a autorregulação, ela permite gerenciar comportamentos, pensamentos, sentimentos. Ela engloba um modelo cíclico que vai contar com três fases, que é a fase do desempenho, a fase da premeditação e a fase da reflexão, da autorreflexão. Aí a fase da premeditação, ela tem duas categorias, que é a categoria da análise de tarefa e a categoria de análise das fontes de motivação. O segundo construto da segunda fase desse modelo cíclico é a fase do desempenho, que aborda o autocontrole e a autoobservação. Aí o autocontrole, ele é observado por meio das estratégias que os alunos utilizam para realizar tarefas e metas. A autoobservação, ela inclui o monitoramento, que é uma parte mais metacognitiva, e o autorregistro, que é o desempenho próprio. Como é que o aluno faz essa análise? Depois vem a terceira fase, a autorreflexão, que possui como categorias o autojulgamento, que envolve a autoavaliação, é a questão da comparação dos resultados que ele obteve durante o desenvolvimento das atividades, e também a autorreação, que envolve efeitos pessoais, se esses efeitos, esse julgamento que ele fez durante essas avaliações foi satisfatório ou não satisfatório, que no caso aqui, insatisfatório. Esse desempenho, deixa eu ver aqui onde eu estou. Ah, tá. Aí sim, essa autorregulação, ela pode e deve atuar como uma calibração, que é um termo que ele utiliza para demonstrar como é que está sendo o desenvolvimento dessa aprendizagem. Aí essa calibração, ela pode ser melhorada pelo feedback, é uma das opções, e pode ser também melhorado pelo treinamento monitorado. Aí esse feedback, ele pode ser apresentado de duas formas. No texto, ele apresenta esses dois tipos de feedback, que é o feedback externo, que tem a ver com os resultados, e também o feedback interno. Aí, esse feedback externo, ele é mais comum na sala de aula, que é basicamente o professor entrega os resultados, o aluno só vê o resultado final. Ele não vai acompanhar o processo. Aí já o feedback interno, ele faz esse acompanhamento dos processos durante as etapas das tarefas que o aluno está desenvolvendo. Aí, como é que esse feedback pode ser melhorado, já que ele é mais comum? Ele pode ser melhorado através dos registros gráficos, foi o que eu tinha comentado anteriormente durante as discussões. Esse registro gráfico, ele mostra todos os resultados que o aluno vai obtendo e ele vai poder comparar como é que está sendo essa evolução dele. E esses registros gráficos, eles vão sugerir com um melhor acompanhamento para o desenvolvimento acadêmico, ou escolar também. Que essa estratégia ela pode ser utilizada também no ensino superior. Esses registros gráficos, eles apresentam o resultado das tarefas, tá, que o aluno está desenvolvendo,
E basicamente foi isso que eu trabalhei durante o mapa. Eu acho que a Everaldo vai desenvolver mais como foi o restante das estratégias e vocês vão compreender melhor. Espero que eu não tenha falado tão rápido. Pronto. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço para... Ah, deixa eu ver. Aqui. Alguém tem alguma pergunta? Fui eu tossindo. Eu acho que Renan também vai me ajudar nessa, que assim, eu li o texto. Eu achei ele um texto mais de aplicação. Não sei se eu conseguir me ouvir aí. Sim. Sim. Então, o texto dos meninos, de texto 1, né, o de Carlinho, pessoal, ele foi mais um texto de discussão teórica mesmo, da questão do feedback, estudo da natureza e tal. O nosso, ele tem um viés mais de aplicação, sabe? Então, ele mostra uma pesquisa feita, tá? E ele traz alguns conceitos. O que eu produzi de mapa conceitual, ou de mapa, tá? Basicamente, eu foco na estrutura do próprio artigo, tá bom? Então, assim, tá aqui o título, e eu coloquei as estruturas, né? Então, a introdução, a discussão teórica, os objetivos de pesquisa, o contexto e os resultados, tá? Antes de começar, eu vou dar as minhas impressões, né, do artigo. Em alguns momentos, eu achei ele um pouco solto, assim, coloca alguns conceitos e ele não explica exatamente o que é, então a gente fica um pouco perdido, eu senti um pouco essa dificuldade. E em alguns casos também eu achei ele um pouco raso, assim, ele não se aprofunda tanto, mesmo na parte que era para aprofundar, tá? Então, assim, na parte de introdução, então ele já apresenta discussões sobre os baixos níveis de desempenho em matemática, sobre a resolução de problemas em matemática e sobre a autorregulação da aprendizagem, tá bom? Já que ele é um artigo que ele vai tratar justamente de uma experiência, né, na disciplina de matemática, e ele vem trazer todo esse desenho de como é que está a questão do desempenho dos meninos, como é que é a questão de resolução de problemas, e apresentando também a autorregulação, tá? Já na discussão teórica, ele apresenta de forma bem geral o conceito de autorregulação da aprendizagem, que a gente já vem trabalhando também, e apresenta uma discussão dos ciclos, então, que Renan apresentou. Eu acho que ele está com um problema de instabilidade na internet, que apareceu uma mensagem na tela dele. Pronto. Voltei. Aqui. Bem, não sei onde é que eu estava, né? Ou até onde deu para vocês Discussão acompanhar. teórica. Discussão teórica. Pronto, discussão teórica. A discussão teórica, ela apresenta de forma bem geral, assim, bem por cima, a autorregulação da aprendizagem, tá? E no meu mapa, eu trouxe o que eu achei interessante, tá? Porque algumas coisas ele coloca lá, mas não agregam muita discussão. Então, assim, dentro da discussão teórica, o artigo ele enfatiza muito a autoavaliação, a calibração e o feedback. A calibração, pelo que deu a entender, é a mesma coisa como de crenças de autoeficácia, tá? Bem, pelo que o texto traz de definição de calibração, dá a entender que ele está falando da mesma coisa de crenças de autoeficácia. Eu não sei se a questão de tradução, caso alguém tenha estudos aí na área ou que saiba do termo calibração, por favor, fale, tá? Mas o que deu a entender foi que a calibração, esse conceito que ele apresenta no texto, ele é apresentado como crenças de autoeficácia, tá? Aí essa calibração, ela pode ser apresentada de duas formas, né? Então, essas crenças de autoeficácia, elas podem ser reguladas
e quando elas são reguladas, elas resultam em melhora do desempenho e melhora de aprendizagem, tá? E elas também podem ser apresentadas na forma do excesso de confiança. É aquela coisa, tanto do estudante quanto do professor. Eu sei demais, ou então eu sei muita coisa, então não preciso revisar, tá? E esse excesso de confiança ele pode resultar em baixo desempenho. E a discussão teórica, ela também enfatiza o feedback, tá bom? E o feedback, ele é discutido nas formas, na verdade nem é formas, mas ele é discutido no sentido de intenção, sabe? Qual seria a intenção do feedback, né? Então, se é um feedback de resultado, então, segundo o texto, esse feedback de resultado ele resulta em baixa autorregulação, tá? Ou um feedback de desempenho, que aí, nesse caso, seria um feedback de processo, tá? E esse feedback de processo, segundo a discussão teórica que ele apresenta, ele melhora a autorregulação e ele é fornecido por gravações, gráficos, escalas de avaliação e autoavaliação, que ele comenta, sabe? Mas nele não entra muito a fundo em tais escalas. E ele também fornece esse outro termo para a gente, que é o de comparação social. Não sei se foi a tradução que eu tive, mas foi o que apareceu. Porém, uma coisa que a gente tem que ficar, ou tem que prestar atenção, essa ideia de comparação social, ela se aproxima de atividades coletivas, tá? E ela objetiva o bem-estar coletivo. Porque a ideia de comparação social, às vezes, se não for muito bem usada, ela pode atingir negativamente a autoeficácia do estudante. Naquela coisa de fulano tirou nota 10, a maioria da turma tirou nota abaixo de 5. Aí isso meio que acaba indo no sentido de diminuir os outros estudantes e acaba afetando diretamente as crenças de autoeficácia dos meninos e assim por diante, tá? Então, dentro da discussão teórica, esses foram os pontos que eu percebi que o texto focou. Então, assim, as linhas contínuas são os termos, tá bom? E as linhas tracejadas são as definições de cada termo, ok? Bem, dentro da parte dos objetivos da pesquisa, então, os autores, eles querem saber três coisas, né? A questão de feedback individual versus feedback por comparação social, aprendizado por autoavaliação versus aprendizado por comparação social. Aqui eu percebo que eles estão muito indo na ideia de comparação de coisas individuais para coisas mais coletivas, sabe? Coisas mais sociais. E aqui a ideia também de feedback por escalas de padrão e autoavaliação. Então, basicamente seriam escalas onde o sujeito ele vai pontuando algumas coisas e vendo se o seu desempenho conseguiu atender essas escalas, tá? Então seria também alguma coisa meio que individual. Então, para o contexto de pesquisa, que eu vou puxar para cá, então, contexto de pesquisa da gente, a gente tem o quê? No artigo, né? Ele traz o público de pesquisa, então, sendo 90 alunos da quinta série, tá? E esses alunos, eles têm algumas características, né? Então, assim, são alunos de uma escola de gramática alemã, têm em média 10 anos de idade, tá? E são alunos de classe média. Depois, o texto também traz, né, um ambiente de produção de dados. Então, assim, o foco realmente são nas aulas de matemática, focando a resolução de problemas com as operações básicas, então parênteses, multiplicação, divisão, e o procedimento de produção, né? Então, assim, ele diz que os meninos, eles foram divididos em alguns grupos, sendo que esses grupos, um dos grupos ia ter um feedback individual, um dos grupos ia ter um feedback por comparação social, então uma coisa mais coletiva, e um grupo sem feedback, para comparar como é que a presença desse fator iria alterar ou não o desenvolvimento, o processo e coisas nesse sentido. E o próprio texto, ainda dentro da ideia de produção de dados, ele comenta alguma coisa sobre instrumento, tá bom? Se ele diz que foi usado alguma espécie, quer dizer, diz não, ele menciona, a gente tem que realmente pensar, porque ele não deixa isso bem claro, qual foi o instrumento que ele usou. Então, ao que parece, né, é um questionário, esqueci até o E aqui, tá? Mas é alguma coisa assim, próximo de questionário,
ou redação, enfim. E esse questionário, ele explora duas áreas específicas, que é a questão da autoeficácia e da autossatisfação, tá ok? Bem, e a análise, ela foi, né, ainda dentro dessa questão do contexto de pesquisa, a análise dos dados, ela, ao que parece, ela vai um pouquinho na ideia do escala Likert, porque o texto, de novo, ele não deixa isso muito claro, ele diz o seguinte, ó, por exemplo, ele cita algumas perguntas que teve durante esse processo para se trabalhar feedback, e os meninos teriam que responder do tipo escalas de 1 a 9, onde o 1 seria o nada bom, ou então o muito insatisfeito, para o 9, que é o muito bom e muito satisfeito. E também apresenta alguns gráficos de covariância, essas coisas todas aí de análise de dados que deixei para o pessoal da matemática, tá bom? Não tenho muito domínio. Enfim. E a parte dos resultados, né? Ele vem trazer duas coisas para a gente. Então, vem trazer resultados favoráveis àquilo que ele queria e algumas reflexões para trabalhos futuros e da própria pesquisa também, sabe? Então, algumas coisas que podem não ter dado muito certo. Bem, dentro dos resultados favoráveis, né? Então, eles exaltam a apresentação de gráficas e tabeladas. Então, eles favorecem, né, de certa forma, que o feedback ele seja dado através desses gráficos e alguns gráficos e tabelas, tá? Acredito que eles apoiam que a expressão visual também seria uma coisa legal. Um laço, né? O laço ele não gera um gráfico para a gente ver. Então acho que nessa ideia também os autores eles focam aí. Eles exaltam também a questão da regulação da autoconfiança. Então saber regular esse ponto para não estar autoconfiante, porque segundo os resultados que apareceram, quando o estudante ele é muito confiante, ele acaba se frustrando e acaba apresentando tanto o processo quanto os resultados muito abaixo do esperado, né? E ele exalta também o aprendizado por comparação social. Então, ele vem dizer que tanto o aprendizado quanto o feedback, quando eles vêm na ideia de ser alguma coisa mais coletiva, alguma coisa para um bem-estar maior, então isso favorece a aprendizagem e a autorregulação dos meninos, tá? E eles vêm trazer algumas reflexões sobre a própria pesquisa, no sentido do feedback individual, porque se os dados à primeira vista, né, favorecem as ações coletivas, tá, mas e as ações individuais, onde é que fica? Será que um feedback pontual também não poderia ser aproveitado? Então, ela deixa essa indagação aí para a gente pensar. Ele também fala das limitações de contexto, né? Então, coisas que vão depender do público, vão depender do lugar. E eles também trazem a questão também do aproveitamento dos dados. Então, alguns dados, por exemplo, os erros dos alunos e coisas nesse sentido, não foram bem aproveitados, coisa que poderia ter sido muito melhor aproveitada e poderia ter também alterado um pouquinho os resultados, ou poderia ter tido alguma influência, né? E também trazem a questão das eficácias de escalas e padrões de autoavaliação. Então, de novo, eles vêm pensar na questão das atividades individuais, dos feedbacks individuais e pontuais, se isso também não valeria a pena se investir mais e investir em trabalhos e discussões nisso aí. Então, são coisas que eles deixam aí a pensar, ok? Então, basicamente, foi isso aí. Acho que foi que que foi o que mais me chamou a atenção. Renan, se Renan quiser falar alguma coisa, pode falar, tá bom? Foi a compreensão que eu tive do texto. Pode ser aí que ele tenha tido outras também. Eu vi mesmo na questão da calibração mesmo, ele já compreendeu um pouquinho diferente de mim. E é isso. Ô, Everaldo, Diz, amiga. nesse texto, ele traz a questão do feedback individual, o feedback em grupo e o grupo sem o feedback. Ele Isso. apenas traz... Eu não sei se você apresentou, foi rápido demais, eu não vi se já tinha no mapa conceitual, mas é uma dúvida que eu estou. Ele traz apenas como sugestão ou diz assim os resultados de cada um?
Amiga, vê, ele basicamente comenta que a pesquisa foi feita nesse molde, tá? Então foram divididos grupos do feedback individual, do feedback coletivo e grupos sem feedback, e ele apresenta o resultado geral, tá? Ele não apresenta o resultado pontual, não, ele apresenta o resultado geral, dizendo, ó, as análises feitas a partir das, das respostas lá, o questionário, a partir também dos grafos de covariância que ele colocou, dizem que o feedback coletivo e as ações mais coletivas tiveram mais resultado, tá? Aí, o pessoal que ficou sem feedback se esperava que teria um desempenho e um processo um pouquinho menor do que os demais e coisas assim. Então, foi bem superficial mesmo. Beleza? Aí também ele nem fala o porquê que o feedback coletivo deu um melhor resultado. Ele não Isso, ele fala não, o porquê. ele não fala, ele não explica muito essa conclusão, sabe? Ele apenas comenta que teve. E depois, por isso é que ele joga essa questão lá quando vai para as reflexões da pesquisa, que ele diz que, ó, mesmo tendo uma coisa coletiva, mas será que o individual realmente não poderia ser melhor aproveitado? Então, ao que parece, ele apenas comentou os resultados mais brutos, tá? E que, de certa forma, deram para atender aos objetivos que eles queriam, mas algumas coisas que não saíram tão bem ou não foram de acordo com os objetivos, eles deixaram para indagar lá, deixaram até alguns até solto também, não consegui amarrar as ideias que eles deixaram lá, para a gente pensar Deixou para a gente futuramente fazer essa reflexão. isso aí, tá bom? Que assim, eles apresentaram essa ideia do individual, do coletivo, eles não, pelo que deu para entender, né? Eles focaram um pouquinho mais na questão do coletivo, eles apresentaram mais argumentos nessa área e comentaram por cima mesmo, comentaram que os resultados foram nessa linha e tal. Mas, logo no finalzinho aí, eles retomam essa ideia do individual, retomam essa questão de será que o individual realmente assim tem que ser desprezado? Enfim, coisas nesse sentido, tá bom? Tá certo, O obrigada. Everaldo, Diz, Thaís. eu acho que vai ajudar um pouquinho. Eu acabei vendo, não li esse artigo não, mas eu cheguei a ver alguma coisa sobre calibração. Eu me lembro que estava relacionado com o julgamento metacognitivo. Era basicamente a capacidade que o indivíduo, que a pessoa tem de avaliar como está sendo o seu desempenho em determinada tarefa. E aí, se eu não me engano, existem 5 meios de monitoramento dessa calibração. Aí eu não lembro quais são, mas é basicamente isso. É um julgamento metacognitivo, a capacidade de avaliação que você tem de si mesmo. Massa. Uma coisa que ele Também fala, uma coisa que ele fala em fala, relação à Renan. questão da calibração é uma coisa que eu acho que é comum para todo mundo, é que quanto mais desempenhado você for, melhor vai ser sua calibração e, consequentemente, sua autorregulação. Aí, o que acontece? Quando um aluno ele tem uma baixa, como eu posso dizer, uma baixa estima sobre o seu aprendizado, Uhum. essa calibração vai ser mais difícil de fazer, vai ter uma autoeficácia muito baixa e por aí vai. Por isso que eu acho que quando a gente estava comentando aquela questão de o professor responder a prova ou não, se um aluno ele tira uma nota muito alta e os outros alunos não, no quesito social, isso vai, como eu posso dizer, vai baixar a calibração dos outros alunos em relação ao desempenho do seu aprendizado. Já o aluno que tem um melhor desempenho, ele consegue aumentar ainda mais a calibração. E é por isso. Isso estava no artigo, foi? Não é bem isso não, que eu entendi não, de calibração não. O que foi que tu entendesse, Thaís? Diz aí. É porque, eu estou perguntando se estava no artigo, porque se estava no artigo a gente compara, né? Porque pelo que Renan falou, quanto mais desenvolvido você é em determinada atividade, mais calibrado você consegue ser, não é isso? Isso. Eu não via bem assim, não. Era de modo geral mesmo, tipo, é a capacidade que você tem de avaliar determinada tarefa, independente se você tem habilidades nela ou não. Eu acho, Thaís, que são concordantes, apesar de parecerem dissonantes.
Agora que eu falei, eu comecei a perceber uma concordância. Depois que eu me ouvi, eu digo, rapaz, não é isso mesmo. Porque assim, na verdade, esse julgamento metacognitivo tem a ver com a tua capacidade de avaliar o quanto você tem de habilidades para resolver ou não aquela tarefa. Pois é, e você só vai saber isso dependendo do quanto você sabe daquilo. Então tem a ver com aquela história de você conhecer várias estratégias e ser capaz de gerenciar essas estratégias dependendo da tua tarefa, né? Certo. E aí, Agora, viu como elas são? pode falar. Não. É sobre semelhança. É porque eu acho que eu li isoladamente. Aí como eles estão trazendo dentro de uma aplicação, aí eu estou ainda tentando estabelecer, entendeu? Eu acho que aí o que Renan traz, de que se eu tenho uma baixa autoeficácia, isso quer dizer que eu tenho menos domínio de estratégias e logo, quando vou fazer esse julgamento, eu tenho menos elementos para qualificar o meu julgamento, entendeu? Sim. Mais alguém? Fala. Rapidinho. No meu texto eu não encontrei nada sobre calibração, mas por meio das falas de vocês eu consigo também relacionar com algo que foi aparecendo, né? Que ele chama de ações de performance, algo desse tipo. Então, tudo que o texto está trazendo é uma forma mais superficial e por meio das discussões que vocês foram falando, dá para entender o seguinte, que o aluno, por meio desses feedbacks internos, eu vou me aprofundar mais um pouquinho na hora de mostrar o mapa, mas por meio desses feedbacks internos, ele consegue fazer perguntas sobre o processo, sobre a performance dele mesmo, ao processo que está fazendo, a atividade que o curso passa, enfim, algo desses tipos. Então, o texto traz 3 questionamentos que você faz a si mesmo, né? Então, tem relação também, esses 3 questionamentos, com a ideia de calibração, penso eu. Porque as perguntas são do tipo seguinte: quais são as ações efetivas para fazer tal processo? E aí, sabendo dessas ações, ele pergunta: quais são as minhas ações atuais? E depois as outras perguntas: as minhas ações atuais estão próximas das ações necessárias, algo desse tipo. Então, para o aluno, para o estudante ter conhecimento sobre esses questionamentos, essa reflexão, tem um processo bem anterior a essa ação, que eu acho que estão nas discussões de vocês, né? Eu vejo algo desse tipo como se fosse relacionado à calibração, né? Então, ele começa a fazer questionamentos internos, e aí ele vai tentando comparar tudo aquilo que ele está fazendo e tudo aquilo que era necessário ser feito para cumprir a tarefa, por exemplo. Então, eu assimilo isso como um tal de calibração. Só para concordar com o Luan, no texto que eu li no outro encontro, ele dizia que calibração, que a alta eficácia ela precisa passar pelo processo de calibração, né? Mas porque lá no texto dizia que a calibração é a diferença entre o resultado esperado e o real. E aí talvez faça, assim, combina muito com o que o Luan disse e talvez isso ajude a fazer mais sentido para a Thaís. Quando eu estou comparando o que eu consigo realmente fazer com o que é esperado que eu faça, é esse o processo de calibração, para que eu não crie expectativas além do que eu dou conta e nem subestime a minha capacidade nem a dificuldade da atividade. Isso, e é uma viagem porque, assim, para o aluno saber aquilo que ele faz e aquilo que ele precisa ser feito, isso vai envolver metacognição, vai envolver motivação, vai envolver comportamento, tudo vai ser envolvido aí. E não é algo tão fácil, né? É um processo que deve ser continuado, deve ser aprimorado ao longo de todo o percurso, por exemplo, né? Mas eu concordo totalmente. Uma parte que ele fala aqui sobre essa situação essa habilidade metacognitiva está intimamente relacionada a um conceito conhecido como calibração, que é a questão da autorregulação, né? Aí ele fala o seguinte: a calibração refere-se ao grau em que o julgamento dos alunos sobre sua capacidade ou desempenho realmente representa sua competência e as evidências mostram que a precisão da calibração está relacionada a hábitos de estudos mais eficientes, habilidades metacognitivas de realização e por aí vai. A calibração é geralmente avaliada comparando-se os julgamentos que dos alunos sobre a sua capacidade de concluir uma tarefa.
é mais ou menos é basicamente o que Kátia falou em relação à autoeficácia. Se você tem uma baixa autoeficácia, provavelmente você vai ter dificuldade de gerenciar a questão das tarefas que você precisa realizar e você não vai ter elementos para poder desenvolver esse processo, né? Então, quanto mais calibrado você for, mais fácil você vai conseguir separar o que é necessário para resolver aquela tarefa. Como se fosse uma peneira, né? Você vai peneirando, isso aqui é o mais adequado. Da dedicação, né? Isso. Uma coisa que eu achei interessante que vai trazer no próximo texto, uma das referências também traz que pessoas, esse julgamento, né, da sua capacidade de realização, traz que pessoas que fazem um trabalho mais baixo geralmente tendem a superestimar o seu trabalho, enquanto os que fazem um trabalho melhor e mais completo tendem a dizer que o trabalho não está tão bom quanto esperava. Então, talvez traga uma ligação também para isso. Rapidinho, antes que se encerre, a Rei não falou a questão, né? Por exemplo, quando tu traz que o aluno não seja tão calibrado, bem calibrado. Eu não consigo entender calibrado como um adjetivo assim do estudante, entende? Eu vejo que calibração é a ação, o efeito que ele vai fazendo, o que é necessário, do que ele está fazendo, por meio da autoeficácia, do autoconhecimento dele, vendo o que é necessário fazer, né? Então, aluno calibrado, talvez esse termo aluno calibrado não se adeque. Eu acho assim que a calibração, na verdade, deve ser o ato de você poder gerenciar essas situações. Acho que... Eu vejo como dedicação, como eu tinha falado para ele. Quanto mais dedicado, mais autorregulado. É uma coisa que é reflexo, uma coisa é reflexo da outra. Eu entendi assim. Eu acho que calibração é mais do que dedicação. Não, mas é o ponto-chave. Se eu pudesse definir uma palavra, aí, porque a questão de calibração, eu acho que vai daí a tradução, né? Não sei. Eu tentei traduzir calibração. Eu tentei traduzir o termo, mas sempre gerava a palavra calibração. Eu acho que o dedicado, como você coloca, Anitta, é uma qualificação, né? Isso. E a calibração, ela é um processo. Eu acho que daí elas não... Eu acho que Tatawane falou que para chegar na autorregulação, segundo o texto dela, tem que passar por esse processo de calibração, né? Eu acredito que é o mecanismo, a ação para a gente chegar até a autorregulação. Então, o termo, no caso, seria o aluno mais autorregulado ou menos autorregulado, que aí seria essa possibilidade de ter uma boa calibração ou não, e isso atingiria o adjetivo autorregulado ou não autorregulado, ou não tão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, antes a gente tem 4 minutos aqui. Nós temos mais 2 textos e já são 5 para 6, né? A ideia é que a gente deixe esses 2 textos para o próximo encontro, e aí a gente tem mais tempo para alargar neles e retomar talvez coisas que a gente viu agora. Vocês querem seguir em frente? Professora, eu vou precisar sair vou agora, embora. que eu tenho uma reunião agora com o pessoal do colégio. E provavelmente nas terças-feiras eu não vou poder mais participar, porque a partir de maio eu vou começar a dar aula online. Nas terças. Isso. Aí eu só vou conseguir participar no sábado. Tá. Por enquanto. Se não tiver também aula no sábado, porque eu não sei ainda. Para mim vai ser a mesma situação. Eu tenho exatamente porque assim, na terça-feira eu tenho aula até, acho que umas 4h30 mais ou menos. Aí eu consigo entrar depois. Se for nesse horário, das 4 horas. Eu consigo entrar depois. E agora... você, Lucas? À tarde, até que horas? Eu vou ter atividade até às 5. Então, se for de 3 ou 4, provavelmente eu perco o encontro quase todo. Se for de 4 horas, talvez eu pegue, né? Tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por hoje, né? A gente encerra com esses 2 textos. Como na terça-feira a gente tinha liberado o sábado para vocês, porque afinal tem feriado na sexta, todo mundo quer viajar, quer sair, passear.
Aí, assim, vocês querem fazer um encontro, de repente, ou na sexta ou no sábado, e a gente liberava, daí começava só aos sábados e deixava as terças-feiras fora, porque daí vocês vão começar a trabalhar. Vamos fazer o encontro sábado. Sábado? Sábado. Eu tinha me programado, eu não sabia que não ia ter, eu tinha me programado já para o sábado também. Agora sim, se o caso for só o meu específico de ir na terça, aí vocês não precisam mudar. Eu acho que não é, Renan. Parece que quase todo mundo aí vai ter mais problemas. Então, vamos fazer o seguinte, a gente termina esses 2 textos, o pessoal que é dos textos, tem disponibilidade esse sábado? Tatauana, Luan, Robson. Aí, sábado, o quê? 3 horas? Sim. Melhor. Tá. Então, esse sábado às 3, a gente termina esses 2 textos, depois a gente começa a fazer encontro só aos sábados, então. Tá bom? Ok. Beleza? Ok. Tchau. Então, muito obrigado, gente, por hoje. E até sábado. Ok. Até. Tchau. Tchau, gente. Foi muito bom hoje. Tchau. Até. Tchau. Foi 10, hoje foi 10.